Bora lá, meus amores. Eu me chamo Andressa. Canal Ser Íntegro aqui. Esse é a leitura de Conselho 81. Então, se você caiu aqui, saiba que só nessa playlist tem 80 conselhos diferentes pra você. E nas outras playlists também é tudo por número, porque a gente treina aqui a intuição. E se você quiser saber a diferença de intuição e paranoia, um dos vídeos do canal vai entrar sobre isso, que eu não lembro qual que vai ser o nome, mas vai entrar. Vou começar a fechar essas vozes perturbadoras da mente, certo? E é isso. Mais recados, meu contato e as redes ficam na descrição, caso queira seguir e queira algo mais particular para você. Esse mês eu tô fazendo diferente, eu tô tirando somente um conselho para áreas diferentes. Então cada baralho me dá uma situação, uma área diferente. E aí o conselho eu adapto para cada área diferente e para cada situação. Tá bom? É sobre isso. Esse mês é assim. Geralmente tem opções, mas esse mês não. 8 de paus. E o sol. Vou colocar aqui. Vamos lá para ciganos. Eu preciso gravar ainda mais duas leituras ainda. Não sei se vou gravar hoje não. Tô com fome já. E assim. Vocês ouviram barulho na minha barriga, é um terremoto na minha barriga. Cruz, cobra. Exatamente. Aqui, bem, eu não sei o que vai sair de conselho, mas essas duas cartas me falam aqui, a lua no fundo do baralho. Essas duas cartas me falou assim, bem direto e reto. Aquela pessoa que se sacrifica por outra, que não vale a pena. Que não vale a pena aqui. Fica carregando o peso do outro. As cartas do seu Zé me falam assim, eu tô tirando pro seu Zé, mas tá me vindo assim a carta do confirma. Sabe aquela pessoa que busca validação? É, espiritualidade menor aqui. Aquela pessoa que busca virtude e sabedoria. Aquela pessoa que busca validação e acaba ultrapassando seus próprios limites para que o outro valide, para que o outro goste, para que o outro queira. E tá falando assim, não compensa. Isso aqui não compensa. Não compensa isso aqui. Não tem necessidade disso. Vai se desenvolver você por você. Compartilhar uma coisa minha aqui. Eu sou uma pessoa que não busco reconhecimento, não busco validação, porque eu não preciso. Eu mesmo me reconheço, eu mesmo me valido. Então, quando a pessoa... Eu falando um professor um tempo atrás, eu não sou muito de agradecer elogios, porque eu não sei agradecer. Então eu falo pra ele, eu sou bem arrogante nesse sentido. Não de diminuir o outro, mas de saber que eu sou aquilo que a pessoa tá falando. Eu sei que eu sou aquilo. E aí, quando eu falo assim, eu já sei. A pessoa não gosta. A pessoa fala assim, ai, você é bonita. Eu falo, eu já sei. Bem arrogante, falo, professor, bem arrogante. Mas eu não falei em momento algum pro outro que ele é menos que eu. Eu só falei que eu sei. Porém, nem todo mundo sabe lidar com esse jeito. Então eu não falo. A pessoa me elogia, eu fico quieta. Não porque eu tô desmerecendo o elogio dela, mas porque a minha resposta seria eu sei. E nem todo mundo sabe lidar com essa resposta, então eu fico quieta. Porque eu não... entendi. Meus amores, me veio na minha cabeça assim. E por que você só não agradece? Sabe alguém me criticando na minha cabeça? Tipo, por que você só não agradece? E a minha resposta é porque eu não sou grata. Eu não sou grata pelo elogio do outro. Não, só uma carta. Olha, saiu a carta da cobra de novo.
eu não sou grata. E pra eu não ser falsa comigo e nem com o outro, eu não agradeço. Porque na minha cabeça eu sou aquilo mesmo. Eu sou isso mesmo. Porque eu não busco o reconhecimento do outro, mas a atitude do outro, o coração. E o sol aqui. Então não busque validação externa, não busque reconhecimento do outro. Você mesmo, faça isso você por você aqui. Que você, eu já tô te dando a resposta aqui. Porque você vai deixar de passar por essa situação. Aquela pessoa que às vezes recebe a pessoa em casa sem querer. Ela não quer receber a pessoa em casa, mas ela recebe, porque ela tá preocupada com o que o outro vai falar. Como que o outro vai lidar com o não dela. Então aqui o coração fala assim pra mim, já vou continuar nessa porque eu já tava nessa. O coração fala assim pra mim, fortaleça você e você mesmo. Você tem que se fortalecer internamente. Só assim você consegue falar não pro outro. Se você se validar, você não precisa da validação do outro. Se você se reconhecer, você não precisa do reconhecimento do outro. Tá bom? Então aqui você tá passando por situações desnecessárias porque você não tá firme em você mesmo. É como se a sua firmeza viesse do externo. E se sua firmeza não vem do externo aqui, se vem coisas negativas, você aceita. Justamente porque a sua base não é você, a sua base é o outro. A sua sustentação não é você, a sua sustentação é o outro aqui. É como se o outro dominasse mais você do que você mesmo. E o coração tá falando pra você se fortalecer internamente aqui. Me procura pra gente fazer um autoconhecimento aqui. Independente da ferramenta que você escolher aqui, dá pra desenvolver. Seja, porque eu tenho 3 ferramentas. O Reiki, as cartas do tarô que eu tô usando aqui e a mentoria, a consultoria. No seu caso seria a mentoria, que eu preciso te acompanhar aqui. Pra desenvolver seu autoconhecimento aqui, pra você se fortalecer em si, desenvolver as suas próprias bases. Não usar a base do outro aqui, porque você ultrapassa seus limites querendo a validação externa, querendo ser o bonzinho, o legalzão da galera, tá bom? É isso. E essas pessoas tendem muitas vezes, que são muitas que eu pego assim, a desenvolver rancor e mágoa do outro, porque o outro fez, porque o outro, sabe? Aí são pessoas que geralmente não olham pra si, não vê que ela ultrapassou, no caso de você. Você ultrapassou seu limite e o outro só aproveitou. Você abriu a brecha aqui. Então, geralmente, quando eu pego clientes assim, são pessoas que estão magoadas, são pessoas que estão rancorosas com o outro, mas ela não se coloca na história de se o outro ultrapassou foi porque eu permiti. Aí você tem que focar no porquê que você permitiu. E aqui me vem muito em ênfase, que é validação e aceitação, pertencimento. Isso, a gente tava chegando lá na raiz. Uma hora essa raiz ia aparecer. Pertencimento aqui. Muitas vezes, muitas pessoas abrem brechas para pertencer a um grupo. Certo? Me procura que a gente desenvolve. Vamos lá. Eu já falei aqui a cruz e o coração. Não é lapada não, meus amores, fiquem em paz. A lapada é a Thay, minha amiga Thay, a alma do negócio que fala. Acabei pegando a fala dela. Eu falo que são puxões de orelha. A minha fala é puxões de orelha, mas acabei falando da Thay. 8 de paus aqui, com o coração. O 8 de paus me fala assim... Nossa, vai ter muitos puxões de orelha essa leitura, hein? Vamos ver se Deus também vai ser. O 8 de paus me fala de coisas que você mesmo sustenta, sem ter a base para sustentar. Como que eu vou explicar? É assim, você pega uma responsabilidade, só que você não dá conta. É nesse sentido aqui. Não é que você não dá conta que você não quer. É porque às vezes você não tem a capacidade necessária para dar conta daquele nível de exigência. Entende? Então é como se, um exemplo assim, vamos supor que eu quero morar sozinho aqui. Quero morar sozinho, mas eu não trabalho. Eu não tenho uma renda. Como que eu vou me sustentar? Entende? Primeiro precisa desenvolver antes.
A gente vai falar muito de desenvolvimento aqui, não é possível. Porque o coração me veio como desenvolvimento também. Tá falando assim, dê uns passos atrás. Não pense só emocionalmente, tem que pensar racionalmente aqui. O coração me veio nesse sentido. Então, se eu quero me mudar pra morar sozinho, eu não sou uma pessoa emocional aqui, ela quebra a face. Ela acha que ela vai viver do quê? De ar? Ai, veio um pessoal espiritualista que quer viver de ar, né? Água, viver de ar, de energia, sei lá. Não sei, eu acho engraçado, mas enfim. Entende? Vamos supor, a pessoa quer um relacionamento e ela quer viver de amor, sabe? O amor vai alimentar o bucho, vai pagar o teto, entende? Você vai escolher uma pessoa, mas você vai escolher emocionalmente, mas você vai escolher principalmente racionalmente. Porque o amor não sustenta a longo prazo. O que sustenta é o companheirismo, é a dedicação. Se houver amor aqui, é lucro. O amor pode ser desenvolvido, conquistado. Se você bater outro checklist. A pessoa quer viver de amor aqui. Tô dando um exemplo, não tô debochando. É só um exemplo. Pra você entender que às vezes a pessoa só vai pelo emocional. E ela tem que colocar o racional aqui na história. Às vezes falta só a capacidade racional aqui de analisar a situação. Eu amo essa pessoa, mas eu preciso que ela me respeite. Eu preciso que ela me leve em consideração. Eu preciso que ela contribua dentro de casa, seja com a limpeza, seja financeiramente. E se ela não bater todos os outros checklists, não adianta você amar ela se ela não te respeita. Sabe? Eu atendo muitas pessoas assim também. Ai, mas eu amo, mas ela não me respeita. Por que você vai ficar com uma pessoa que não te respeita? Isso não é só para relacionamento amoroso, mas para família também. Não é só porque é seu sangue que você tem que aceitar as coisas só porque você ama, só porque é sangue. Se a pessoa não te respeita, você se retira. Tá bom? Falei tudo aqui? Se ficar confuso, porque eu dei muitos exemplos, dei exemplo de família, dei exemplo de relacionamento, enfim, você volta essa parte da leitura, tá bom? Mas é como se faltasse uma capacidade aqui que você precisa desenvolver. E eu entendo que seja o racional aqui, justamente porque a gente falou disso. De desenvolver, de entender o que você tem e o que você precisa para lidar com alguma responsabilidade. Então, se eu vou pegar uma casa para cuidar essa responsabilidade, eu preciso racionalmente observar se eu tenho condições financeiras, mentais, emocionais, todos os tipos de condição para eu assumir essa responsabilidade. Porque casa demanda da mente, uma mente organizada. Uma casa depende de uma emoção equilibrada. Quando acontece os BO, precisa do financeiro, que você precisa pagar água, luz, internet. Muitas pessoas pagam aluguel. Sabe? Nesse sentido aqui, capacidade. Precisa desenvolver algumas capacidades aqui. Bora lá? Não só viver de emoção, mas a razão tem que entrar no jogo. Vamos lá. A gente vai falar agora de espiritualidade menor e o coração. Aqui é totalmente diferente. Aqui tá falando assim pra mim de uma pessoa extremamente racional. É o oposto do 8 de paus ali. É uma pessoa que pega o 8 de paus pega muitas responsabilidades que não dá conta, porque ela não tem a capacidade para aquilo. Porém, a espiritualidade menor aqui fala pra mim que é uma pessoa extremamente racional, mas que ela não dá brecha para sentir. Quando você não dá brecha para sentir, você perde muitas coisas no meio do caminho. Virtude de sabedoria. Você perde uma evolução, sim, com certeza absoluta. Mas uma evolução no sentido de equilíbrio, porque o emocional ele é extremamente competente quando bem usado. Você só precisa desenvolver o emocional. Não é para fechar a porta dele. Sabe, me veio um exemplo assim. Não vou falar nome porque eu não sei se pode. Não sei se pode. Eu participei de uma imersão com um professor maravilhoso. Eu adoro os ensinamentos dele.
Porém, na imersão ele estava completamente assim, mental. Quando a pessoa é extremamente mental, a conexão é distante. Então ele estava extremamente performático. E ali na avaliação, quando a gente fala da avaliação da imersão que eles sempre pedem, eu soltei o verbo. Ele estava extremamente performático, ele queria performar. E o fato dele estar assim, extremamente racional, ele não teve conexão com o público dele. Muita gente reclamou daquela imersão. E também por não ter chegado na resolução que foi prometida. E extremamente performático, extremamente racional, com um objetivo, um foco assim, e ele não conseguiu conectar porque o emocional ficou de fora. Já é diferente de um outro que é extremamente... Ele é racional, só que o racional fica no padronizado, então fica mais no externo. Ele consegue... Aqui é o Elton. O Elton, ele consegue movimentar nossas emoções e criar conexão com muita facilidade. Então, se você não tiver desenvolvido o racional aqui, ele te leva na lábia. Porque ele é extremamente conectivo com a pessoa. Ele consegue se colocar em lugares que as pessoas conseguem se conectar com ele. E eu participava das lives dele de forma gratuita. Hoje eu acho que ele já cobra para dar algumas informações, mas ele entrega muito de forma gratuita. Ele maravilhoso, super recomendo. É o Elton Euler. Ai, minha barriga, gente, roncando, me perdoa, já vou terminar. Ele tem os dois desenvolvidos, ele consegue colocar os dois na mesa. Então tá falando assim, quando você deixa um de lado, você perde muito, muito. Você não cria conexões aqui, você não desenvolve, não só não se desenvolve, mas também você não se desenvolve com o externo. Então aqui, vou dar um exemplo claro, é como se isso aqui fosse um chefe, isso aqui fosse um líder. Claramente, assim, bem tranquilo. Um líder, ele consegue se conectar com os seus funcionários, porque ele se coloca no lugar do funcionário e entende o que o funcionário está pedindo. Já um chefe, não. Ele só quer mandar e ele só quer o resultado. Ele não se importa com o que você precisa fazer para você chegar lá, desde que você entregue. Então é basicamente isso aqui. Precisa desenvolver o seu emocional aqui, para você ampliar a sua visão e ampliar, sim, muito, muito, muito os seus ganhos aqui. Tá me vindo o exemplo assim de um professor que é extremamente competente no que faz. Um professor, seja de qual área que você seja, uma pessoa que ensina, não necessariamente que leciona, mas que ensina. Uma pessoa que ensina outras pessoas, é extremamente competente naquilo, porém ela não tem a conexão emocional, porque as emoções dela ficam, ou precisam ser desenvolvidas, ou precisa ser colocada à mesa, um pouco de vulnerabilidade para os seus alunos, para eles se conectarem com você. E de alguma certa forma, os seus alunos se conectando com você, os seus caminhos se abrem. Então é como se um aluno indicasse outro aluno e outro aluno indicasse outro aluno. Então tem uma melhora, uma expansão, um crescimento aqui. É igual o Elton aqui. O Elton eu sempre recomendo muito, muito, muito. O outro professor eu também recomendava. Porém, depois dessa imersão, que foi algo pago, eu não gostei da experiência. Eu não recomendo mais ele. Não porque ele não tenha capacidade, ele é extremamente competente. Porém, a falta de colocar o emocional, faltou a conexão ali. Então, quando falta a conexão, a gente tem que ter uma defasagem ali no meio. E aí a gente começa a desconfiar de, será que essa pessoa é a mais adequada para o meu momento? Para o que eu preciso? Vou compartilhar uma coisa aqui em live. Em live eu converso com as pessoas, pergunto e tal. Não é só necessariamente a carta, mas é a conversa em si. E a maioria das pessoas que voltam em live fala justamente isso. Que eu consegui ouvir elas, prestar atenção no que elas estão falando. Porque hoje em dia é tudo muito automatizado, tudo muito robotizado. As pessoas não querem mais ouvir outras pessoas, não sabem mais conversar, enfim. É igual eu tava questionando esses dias, eu já terminei a leitura, tá bom? É só um desabafo mesmo. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa que eu não lembro quem era,
Que eu falei, hoje em dia os médicos, eles não avaliam mais os pacientes, eles só perguntam o que você tem e te passam a medicação. Eles não fazem mais a anamnese, eles não perguntam, eles não querem saber quando começou, porque começou. Muitos sintomas são muito parecidos, mas as causas são diferentes. E se ele não pergunta, não questiona o paciente, talvez ele chegue a um diagnóstico errado. É minha máquina. Tô lavando roupa. Desculpa o barulho. Mas é isso. Então, às vezes, uma falta de perguntar as coisas, de querer saber mais, ele pode errar no diagnóstico. Eu conversando com o médico, ele percebeu que eram os gatinhos, que o meu olho vivia inchado, fechadinho assim, muito ruim, a respiração, enfim. Ele que percebeu que era por causa dos gatinhos. Eu não tenho alergia aos gatinhos, mas meu filho tem. E quando eu passei no médico do meu filho, que ele passou algumas coisas, eu falei, nossa, eu sinto isso e tal. E então, mesmo que você não tenha alergia, eles te afetam, de forma indireta, mas te afetam. De forma direta, né? Porque eu vivia... Nossa, meu nariz coçava muito, meu olho vivia fechado. Enfim, só compartilhando algumas coisas. Mas é isso. Espero que tenha ajudado no meu compartilhar. De alguma forma. E se quiser alguma coisa mais específica para o seu momento, é só me chamar no particular. O meu contato fica na descrição. Fica na descrição e as redes sociais. É que eu não uso. Aí eu esqueço o nome. As redes sociais, eu já tô lá também. Faz pouco tempo, mas eu tô. @seríntegro.oficial. Me segue lá também. Se quiser fazer pergunta, fica mais próximo, é mais fácil. Beijo. Espero que tenham gostado da leitura, que tenha contribuído de alguma forma às minhas trocas particulares, tá bom? Tchau.